Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai eterno, Pai amado, nós estamos aqui. Sim, papai. Pedimos a Ti, papai, que fala conosco. Sim, papai. Visita os irmãos presentes, os que estão perto, que estão longe. Sim, pedrinhas papai. preciosas. Visita, papai. Vejo que muitas pedras chegam tão brutas, precisa ser lapidada, É verdade, papai. ser cortada na pedra para ficar bonita, porque a pedra bruta é feia. É verdade. Então precisa ser cortada, ou seja, lapidada, para depois ser polida. Por isso, papai, lapida. Sim, papai. Lapida os teus filhos para que possam reter dentro deles a tua luz. Sim, papai. Peço a Ti, papai. E essa lapidação dói. E é necessário que seja feito. Verdade, papai. Então, corta, papai, essa pedrinha e lapida para que seja linda. Todos possam ver e se admirar da beleza, conforme ali os teus apóstolos estavam ali contemplando as pedras do templo ali terreno. Como é bonita essas pedras que decoram o templo, mas a palavra fala que todas essas pedras e todos os utensílios foram feitos fora dos muros. É verdade. Tudo foi feito fora e nós estamos aqui, fora dos muros. Estamos sendo verdadeiramente lapidados, estamos sendo polidos para que a luz de Yauxa, que é o seu espírito, o espírito do Papai Yau, possa permanecer frequentemente iluminando as lâmpadas. Sim, porque as estrelas são lâmpadas, as estrelinhas são lâmpadas. E como pode ser uma luz de escuridão? Não pode. Tem que ser uma luz que ilumina. E aonde a luz, as trevas são dissipadas. É verdade, papai. Pedimos, papai, que age nesse tempo que nós temos, para que os irmãos sejam melhores. Sim, papai. Sejam produtores de bons frutos. Sim, papai. E não aqueles figos estragados, Sim, que de tão estragados não podem ser consumidos. Te pedimos, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Amados irmãos, hoje, dia 6 de outubro de 2021, nós estamos iniciando a reunião de quarta-feira, reunião de revelação da palavra do Papai. E eu quero começar inicialmente essa palavra de hoje contando aqui um testemunho que eu contemplei isso com o irmão Shaul hoje. Foi de uma irmã que me ligou, que ela me ligou, e os irmãos sabem muito bem que eu não sou de atender telefone, meu celular fica no silencioso. E essa irmã chama Flávia. E eu vi que era Flávia, pensei que de repente a minha irmã nunca liga para mim, alguma coisa aconteceu. Só que ela não era minha irmã carnal, era uma irmã celestial. Papai queria que eu atendesse. E aí eu atendi.
A irmã com um sotaque forte português. Forte português. Aí ela fala, é irmã Flávia, aqui de Franca. Aí eu pensei, Franca, São Paulo, né? Ah, irmã, tudo bem? A paz de Alcha. Aí eu falei assim, a paz de Al, minha irmã. Aí ela falou assim, papai Alcha. Que gracinha. Então, dali começou o assunto e eu vi que ela falou assim, ela assiste os canais lá. E eu falei, irmã, eu vou pedir pro irmão Paulo Shaul. Ah, irmão Paulo? Irmão Paulo vai entrar em contato com você para as dúvidas que você tiver venham ser sanadas, né? E eu achando que ela estava em Franca, São Paulo. Aí o irmão Shaul entra em contato com ela. O português fala Franca. Franca é França. Ela está na França, ouvindo a mensagem na França. E naquele momento ali, o irmão Shaul já conversando com ela, porque o papai que direcionou. E ela querendo o quê? Ela está partindo pão, irmãos, na vontade de estar em comunhão com o papai, só que ela não foi imergida ainda, sabe? Judiação. Papai não leva em conta o tempo, né? Esse tempo da ignorância. E aí eu conversar com os irmãos a respeito de como nós vamos resolver o caso dela, né? E aí, mais que a gente possa pensar, irmãos, que tá limitado aqui a Minas Gerais, né? Não, a mensagem está alcançando lá aonde? O cérebro do dragão. O cérebro do dragão lá, né? Mostrando claramente que a mensagem vai alcançar quem foi destinado, né? Quem for destinado. E lembrando que dos filhos de Alcha, né? Que você vê que desce, que são os anjos eleitos, 96 mil, só 48 mil que retornam, né? Só 48 mil que retornam. Então, por quê? Porque o pai, irmãos, igual a gente já viu, muitos que dizem Yau e Alcha, estes não são o quê? Dignos de receber a dupla honra. Por causa do quê? Das atitudes. As atitudes. É por isso que os irmãos têm que entender essa passagem aqui de 1 Timóteo 3. Ou você é ancião, ou você é servo. Não tem outra escala, não. Então, os dois exigem deles ser o quê? Irrepreensíveis. Irrepreensíveis. E é por isso que a gente abre em Lucas capítulo 1. Vamos abrir? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Veja bem. Lucas 1. Aqui está o anúncio do nascimento de João Batista e Alhana, batizador, né? Aqui nós vemos no versículo 5, Lucas 1:5, diz assim: Lucas 1:5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Tanto ele é descendente de Arão, por isso que ele é da classe sacerdotal de Abias, quanto a esposa dele era descendente de Arão. Ambos eram justos, versículo 6, ambos eram justos diante de Al, e de modo irrepreensível, e de modo irrepreensível, e de modo irrepreensível. Você acha que essa palavra aqui está aqui à toa, irmãos?
Por que você usa essa mesma palavra na condição de ancião e servos? De modo irrepreensível. Seguiam todos, olha aqui. Seguiam todos os mandamentos e estatutos do mestre. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Iau, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário de Iau para oferecer incenso. Para oferecer incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do mestre, de pé, à direita do altar do incenso. Aonde que ele está? À direita do altar do incenso. À direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias, que a palavra é Zacarial, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarial, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João, Iauhana. Iauhana. Quem sabe o que significa Iauhana? Agraciado por Iau, né? Então tá. Aí fala: terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, né? Pois ele será grande diante de Iau, não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do espírito de Iau, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao mestre, seu Iau. Ok? Aqui tá. Entendido, irmãos? Você vai ver os links, as conexões aqui, porque nada tá aqui à toa, tá? Aí vamos lá. Acho que esse celular tá despertado para essa hora, né? Toda vez. Vamos lá. Zacarias perguntou ao anjo: de que modo sabereis disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Olha só, presta atenção, irmãos. Primeira coisa que Zacarias, ele faltou nele entendimento. Por quê? Porque foi da mesma forma. Ele viu o anjo ali, não viu o anjo de forma num corpo humano. Ele viu o anjo num corpo glorificado. E ele sabe muito bem, sendo sacerdote, que o anjo apareceu para Abraão e falou que Sara ia ter um filho. E a Sara já era muito idosa, né? Primeira coisa, ele devia saber disso. Primeira coisa, porque Abraão veio muito antes dele. E é um patriarca. Disso aí ele não tinha que questionar. Ele lembrava de Abraão e falava assim, como foi feito com Abraão, eu não tenho que preocupar. Só que ele não faz isso, presta atenção. Ele continua dizendo lá, olha, versículo 19. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, assisto diante de Iau e fui enviado para anunciar essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras que se cumprirão em tempo oportuno. Não tem conversa. Não tem conversa, irmão. Você está entendendo? Ali ele poderia falar assim, coitadinho, tá sem fé, né? Eu vou te explicar direitinho. Você lembra da história de Abraão? Também se lembra da história de Sara? Teve a conversa? Não. Não tem conversa. Ele é sacerdote. Ele é sacerdote, se exige dele uma postura de fé.
É a mesma coisa de 144 mil. Você exige dele uma atitude. Você exige dele frutos. Aí fala no versículo 20. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava Zacarias, admirado em sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-se com sinais e permanecia mudo. Tá entendendo? Aí a palavra ela faz as conexões. Vamos voltar aqui no versículo 11. Apareceu então o anjo de Al, versículo 11, de pé, à direita do altar do incenso. À direita do altar do incenso. Isso faz a conexão com onde? Vamos fazer a conexão com Apocalipse capítulo... Vamos lá, capítulo 8, vamos lá. Apocalipse capítulo 8. Olha só, presta atenção, irmãos. Quando a gente está falando assim, os irmãos têm que acompanhar o estudo. Por quê? Ah, não, eu já sei, eu já ouvia essa ministração. Isso não se cumpre na palavra que diz assim: e a criança crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Significa, se a criança crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens, significa que ela estava em progresso, em progressão. Não se deu para a criança falar assim: ah, pum, agora você já sabe tudo, de um dia para o outro. E a caminhada de Filadélfia foi assim também. Nós fomos caminhando gradativamente, diante do alimento que foi dado. Filadélfia foi crescendo em conhecimento, em graça diante de Yahweh e dos homens. Foi crescendo, não cresceu de uma vez, foi crescendo. Então, por isso que a necessidade do alimento diário. Aquele alimento que você comeu lá atrás, 3 meses atrás. Eu estava conversando com a irmã Rejane sobre isso. O irmão Vitor postou o resumo no canal ali. O resumo do resumão. E a ministração foi do mês de julho. Aí você ouve a ministração do resumo ali, do mês de julho. Agora você pega e ouve o resumo que a irmã Regina faz hoje. Você vai ver o progresso muito grande. O desenvolver da obra. Entendeu? Muito grande. Por quê? Porque começou um resumo, a gente não citava os versículos e tudo, agora não. Agora é um estudo muito completo. Tá entendendo? Então, você for analisar, é 2 meses. Em 2 meses, como que desenvolveu? Tá entendendo? É muito rápido. Então, o que acontece? É aquilo que eu falo com os irmãos. O ato, né? Igual o irmão Vitor. O irmão Vitor começou a ir nas gravações. E ele começou a receber as ministrações, está acompanhando junto com o irmão Natanael ali, né? Tá ali servindo, tá servindo, vai toda semana, não falta, é interessado, sempre tá ali em todas os comentários, está lá comentando para que haja movimento do canal. Aí de repente isso acontece, chega a oportunidade. Aí chegou a oportunidade, o pai deu para ele agora, fala assim: agora você pode fazer. Você vai fazer a capa, você vai fazer a edição, e você vai subir para o canal. Tá entendendo? É a mesma coisa que nós vimos ali. O quê? Nós vimos ali o personagem quem? Zacarias. Zacarias, ele foi sorteado para ir lá queimar o incenso. Só que ele não esperava que aquele era o dia dele. Tá entendendo? Ele tá indo lá já há muito tempo, mas aquele é o dia. Tá entendendo? Aquele é o dia. E assim também vai ser o quê?
o arrebatamento? Não, a ascensão. Porque o arrebatamento já aconteceu, né? E aí, quando a gente ouve lá a ministração da irmã Rejane, a gente ainda não entendia. Ela fala do arrebatamento, mas não pegou mal, não. Por quê? Porque foi tirado da mulher e colocado nas mãos de Mical, para Mical criar como o Aiô, não é? Que carrega no colo, aquele que cria, levando aonde? Até a terra que Iau juraste entregar como herança aos seus pais, não é? Então, esse crescimento, irmãos, ele é um crescimento que está sendo rápido. E aquilo que eu falei com os irmãos aqui, falei assim, os 144 mil são formados por anciãos certos? O pessoal fala sim, não, porque isso já ficou para trás. Porque a palavra em Apocalipse 7 fala assim, o anjo fala assim, dá a ordem, olha só, ele tem um pequeno comitiva que vai com ele, o anjo Mical. E ele fala assim, dá a ordem àquele querubim, falando assim, não danifica a terra, nem o mar, nem a vegetação, até que nós tenhamos, nós tenhamos selado na fronte os servos do nosso Iau. Se nós tenhamos selado na fronte, e viu o número dos que foram selados, 144 mil. Então, os que são selados, não são aqueles que estão com Mical ali. Mical e um grupo pequeno que sela os 144 mil. Porque eles estão na condição de que aqueles que selam são os ministros. Entenderam? Os ministros. Por isso que é separado a condição de vento, de labareda de fogo, né? Faz dos seus anjos vento, sopra. E dos seus ministros, aqueles que ministram labareda de fogo, que sopra e faz ali pegar fogo. E o fogo cresce por causa do vento que sopra, entendeu? Tudo isso você tem que entender que não é à toa que está ali. Você fala assim, faz dos seus ministros, faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labareda de fogo. Só que não associa isso aqui que nós lemos. O que é isso que nós lemos? É Zacarias indo queimar o incenso. E ele queimar incenso era no quê? No local que tinha o quê? Tinha ali o altar de ouro. O que tinha? O que tinha no altar? Não, tinha fogo. Tinha fogo. E para ter fogo ali tinham que ter o quê? Um braseiro. Era um braseiro, irmãos. Tá entendendo? O altar ali era o altar com fogo, que se queimava o incenso. Quando se queimava o incenso, subia uma fumaça aromática que representava as orações. Entendeu? Ali é uma representação da intercessão sacerdotal, intercedendo pelo povo. Aí, nós vimos o anjo apareceu aonde? Do lado direito. Ao lado direito do altar de ouro, ok? Então tá. Só uma dúvida, na verdade um pouco de dúvida. Esse dia é o dia que o sumo sacerdote entra? Não. Ali, ó, aqui, ó. Lembra-se, o sumo sacerdote ele entra uma vez por ano no Santo dos Santos para levar o sangue para fazer expiação. Ali, presta atenção. Aqui, ó, só para vocês entenderem. Olha aqui, irmãos. Aqui, ó, vou baixar isso aqui rapidinho, tá? Ó, faz de conta que tá até embaixo, ok? Tá embaixo. Aqui eu tô colocando aqui uma separação. O altar de ouro tá aqui, ó. Aqui. E aqui tá o Santo dos Santos. O altar de ouro tá aqui. Aqui, ó, do lado de cá tá os pães. Do quê? Da proposição. E que mais?
A pia de bronze. Não. A pia de bronze está do lado de fora. A pia de bronze está do lado de fora. Esse aqui é o tabernáculo. Aqui é o tabernáculo. Candelabro. Não. O pão da proposição e também. Não. O pão da preposição e o vinho da libação. O vinho da libação, junto com o pão. É a representação do pão e do vinho. Que nós celebramos como sacerdotes, tá bom? Sim. Só podia comer e beber ali o sacerdote. Pão do quê? Da proposição. E o vinho da libação. Agora, do outro lado, ali está o candelabro. O candelabro aceso, que tinha que ficar constantemente aceso. E aqui fica o altar, ó, o altar de bronze. Aqui fica até embaixo. Aí quando põe fogo aqui, ó, ele passa aqui por cima, ó. Ele passa e entra para dentro do Santo dos Santos. É a representação que aquela fumaça, que é a intercessão, ela entra diante de Yahweh. Ok? Entra diante de Yahweh. Agora volta aqui, vamos. Vamos lá. Eu não sei como é que volta. Vamos lá. Então, é só para vocês terem uma noção. Eu não alcanço lá, irmã. Aí, veja bem. Aí nós vimos, esse é o entendimento, para você ter um entendimento. Esse anjo, ele apareceu ao lado da onde o sacerdote faz intercessão pelo povo, queima incenso. Mas ele não entrou no Santo dos Santos, viu? Porque ele não era sumo sacerdote. Zacarias era sacerdote, exatamente. Então, vocês entenderam até aqui? Ali é conforme a ordem sacerdotal, não é? O que, irmão? Ali era a apresentação do incenso, do incensário para apresentação, tinha uma... Porque na realidade, tempo determinado, né? Ele era um quê? Eram 24 turnos, 24 classes. Isso. Essas 24 classes foi dado como? Foi dado assim, ó. Quando Davi fez o censo, dos filhos de Arão, quais que restaram? Não fale, eu vou perguntar, irmão Elbert. Dos filhos de Arão, quais que sobraram? Quem que falou aí? Quem que soprou? Vou puxar a orelhinha. Hã? Fala, irmão. Não. Eleazar e Itamar. E quanto eram os 4 irmãos? Eram 4 irmãos. Quanto que eram? Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Lembra disso? Esses 2 aqui ofereceram fogo estranho, e foram consumidos, naquele momento mortos. Ficaram os 2 irmãos mais novos. Assumiram a função sacerdotal no lugar dos primogênitos. Tá vendo? Que faz um link com aqueles primogênitos de Alcha que foram lançados aonde? No abismo, que está em Judas capítulo 1, versículo 6. Lembra disso? Aqueles anjos que perderam a primogenitura, guardou em cadeias eternas, entendeu? Para o julgamento. O julgamento não é julgamento deles, para eles poder fazer julgamento acusativo, né? Vamos lá, vamos lembrar aqui. Então, o mapa ajuda e o manual também, né, irmão? Nesses pontos. Aí nós temos que lembrar. Vamos lá. Ficou os 2. E esses 2 foram gerando filhos. Só que teve um problema. Que um dos 2, tomou partido, né, para o lado de Davi, e o outro tomou partido para o lado de Saul. E Saul foi lá e matou uma classe inteira de sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote deu a espada de Golias para Davi. Lembra disso? E acolheu eles. Lembra disso? Aí Saul mandou matar todos os sacerdotes que estavam ali. E eles eram de uma classe. Qual classe que eles eram? Itamar. Exatamente. E por eles ter matado esses genitores, o que sobrou eram poucos.
E o outro foi preservado porque já tinha sumido naquele momento posição do lado de Saul, então foram protegidos. Quando chegou Davi fez o quê? Davi já velho fez o censo. E quando fez o censo, viu que tinha muito mais sacerdote descendente de Eleazar do que de Itamar. Aí ele dividiu os turnos sacerdotais. Separou 16 turnos para Eleazar e 8 turnos para Itamar. É a representação do quê? Dos tronos. São 24 tronos que vai ser dado. 16 tronos para Eleazar. Eleazar tomou a posição de primogênito. E qual das eras que tomou posição de primogênito, irmão Lindomar? Se alguém... Eu vou puxar a orelha. Irmão Lindomar. Quem que tomou da era das igrejas a posição de primogênito? É? Esmirna. Lembra que a primeira igreja, Éfeso, perdeu o direito de primogenitura. Por quê? Porque abandonou o primeiro amor. Passou para o próximo. O próximo era Esmirna. Qual que é o anjo da igreja de Esmirna, irmão? Paulo, Shaul. Ele é o primogênito. Por isso que ele já ganha porção dobrada de cara. Mas não foi fácil. Tiveram que se entregar à morte. Lembra disso? Ser fiel até a morte. Por eles terem sido a primeira igreja que foi totalmente dizimada. Por quê? Porque não negaram a fé e foram fiéis até a morte, receberam porção dobrada de cara. Ok? Então eles são enquadrados como Eliezer, Eliezer, tá? Recebendo quantos tronos? 16 tronos. Aí você chega em Filadélfia. Filadélfia, ela teve que provar fidelidade lá em cima e aqui embaixo para receber a mesma coisa que Esmirna, porção dupla. Por isso que na hora a superior ressurreição e a ascensão de Filadélfia, eles formam juntos os 144 mil, ok? Qual que é a diferença dos 144 mil para as duas eras? Tem alguma diferença? As duas eras formam os 144 mil, irmão? Sim. Não. Porque as duas eras são acrescidas de sardes, vestes limpas. Sardes, vestes limpas é prata. E prata não vai casar. Vai casar só Filadélfia e Esmirna. Sardes, vestes limpas são as damas de companhia da noiva. Incrustamento de prata. Viu? Por quê? Porque está falando ali, joias de ouro incrustadas de prata. Ok? Irmãos, eu estou relembrando um pouquinho do que a gente martelando mesmo. Aí vamos lá. Aí 24 tronos, você sabe. 8 são de Filadélfia e 16 de Esmirna. 16 de Esmirna, ok, irmãos? Vamos continuar. Agora, versículo, Apocalipse capítulo 8. Olha só, Apocalipse capítulo 8. Versículo 6. Aqui, ó, vamos começar aqui, ó, 8:1. 8:1, Apocalipse 8:1. O sétimo selo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, qual que é esse cordeiro aqui, irmão Lucas? Abriu aí? Você está com a aberta a Bíblia? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, que cordeiro é esse? Mical. Exatamente. Mical, que é aquele como que cordeiro imolado. Como que? Lembra disso? Por ele estar vestindo a veste suja. Suja não, né? Lambida ali de sangue, que não posso falar nunca suja, mas muito embebida de sangue, embebida, irmão. Apocalipse 19 fala assim, viu, o manto com embebido de sangue, né? É embebido de sangue, muito sangue, nem é só salpicado, não, é muito mesmo. Então,
Aí você vê ali que isso faz com que Mical seja digno de abrir o selo. Por quê? Porque o sangue de Yahshua Mashiach o purifica de todo pecado. Lembra disso? Então, você falou certinho, irmão. Apocalipse 8:1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Vi então 7 anjos que estão diante de Iau. Olha aqui, diante de Iau. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo, quer dizer, outro não faz parte dos 7. Outro anjo veio postar-se ao altar. Veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Viu? E da mão do anjo a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Iau. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu com fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Irmã Rejane, que anjo é esse? Ai, irmã, já achei que estava na ponta da língua. Achei que é o outro anjo, não faz parte dos 7. É o outro anjo. Que o anjo que apareceu lá, irmã? Que anjo que apareceu lá e falou assim: ah, colou, né? Aí, olha só, o anjo, Zacarias, ali, ele foi visitado por um anjo na hora que ele estava queimando incenso. Ele estava queimando incenso, aí aparece um anjo na função que ele exerce lá em cima. Aí ele aparece aqui acompanhando aquele que está fazendo aquela função que ele exerce lá em cima, aqui embaixo. É assim que as escrituras conversam. Tá entendendo? É desse jeito. Não vai falar assim, aqui é o Gabriel. Não, não. Por quê? Porque isso tudo aqui são os segredos do reino. Tá entendendo? Então, aqui, esse 8º anjo é Gabriel. E os 7 anjos, irmã, agora eu vou ter que de novo. Quem que são os 7 anjos? 7 anos. Mical. Não, fazem a ordem. Começa pela ordem. Pede ajuda pro irmão André ali, que ele vai te ajudar. Hã? Eu falei agora. Daniel. Será que a ordem começa com Macha? Não. Nós começa com Elias. Macha. Daniel. Ezequiel. Daniel. Não. Paulo, Paulo. quinto anjo. E quem mais? Falta o 7º, mãe. Yahshua. Yahshua é o 7º. Esses são os 7 anjos que servem diante de Yahweh. Esses são os 7. Vamos começar. Primeiro, Elias, Alial. Segundo, Moisés, Macha. Terceiro, Daniel. Quarto, Ezequiel. Quinto, Shaul, Paulo. Sexto, Mical. Por isso que é sexto. Sexta era. Lembra? Sexta era o 6º anjo. E 7º, Yahshua. Não podia ficar separado dos dois, porque um é companheiro do outro. Ok? Porque o 7º anjo é referido como o anjo poderoso. Entendeu? Quando fala o anjo poderoso, faz o link com Iau forte. Ou Iau todo-poderoso. Entendeu? Iau todo-poderoso. É quem? É Iau filho. Que era Yahshua. Isso no céu já não é referido mais como Yahshua. Tá? A partir do momento que ele recebe o nome de Iau, o nome de Yahshua, ele é transferido para outro. Vai ser transferido para outro, tá ok?
Vamos lá. Interessante que a classe de, eu estava lendo, a classe de Abias é a 8ª classe de apresentação. É, né? É a 8ª. É a 8ª E aí classe. você faz o link com o 8º anjo. Que está O se 8º apresentando. anjo, viu? O 8º anjo, ele é além Muito do tremendo. 7, entendeu? Por que é além, irmã Ângela? Por que o 8º ali é separado? Não, essa não é a resposta. Não é a resposta. Porque o 7 é contado Yalcha e os seus filhos legítimos. Ok? E ele é de outra espécie, que é um querubim. Entendeu? É um querubim. É adotado também, recebe uma função tremenda, porque ele queima incenso diante do trono de Yah, ok? Então, olha só, vamos continuar? Quando você está vendo aqui que está falando a fumaça do incenso, ele está dando a dica aqui, por quê? Porque tudo isso nós não falamos da nossa cabeça, a gente foi decifrando as escrituras. Eu tenho que lembrar os irmãos, tem que decifrar, né, irmã? Tem que decifrar as escrituras. Por quê? Porque isso que é o decifrar o sonho do faraó. Aí o faraó fala assim, quem eu posso colocar para ser o governador de todo o Egito, senão aquele que tem o espírito de Yahweh, né? Lembra disso? Que é o espírito que trouxe o quê? O entendimento, não é dele. Ele mesmo fala assim, ele entende que aquilo não é dele, mas do espírito. Ele fala assim, eu vou buscar o entendimento com o Pai. Entendeu, irmãos? Então, vamos continuar. Essa conexão que eu queria mostrar para vocês, você viu ali que Zacarias, ele duvidou. E talvez, se fosse um dos 7 anjos, tivesse mais paciência. Tá entendendo? Se fosse um dos 7, talvez tivesse muito mais paciência. Mas o outro não tem paciência, não. Entendeu? Gabriel não tem paciência. Porque ali, de cara, ele já exigiu dele o quê? Exigiu dele fé. Exigiu dele fé, exigiu de Zacarias fé. Era um sacerdote, já era uma pessoa experimentada, já era uma pessoa que conhecia o livro da lei, já conhecia a história de Abraão. Para ser uma criancinha daquele momento, entendeu? Por isso ali já decretou. E ali, olha, teve alguém que chegou para ele e falou assim, não, ô Gabriel, não faz isso com ele não, tadinho. Você tem que ter amor. Hein, irmãos? Vai ficar 9 meses mudo? Ficou 9 meses mudo, viu? Então, isso aqui para vocês verem que quando Gabriel ele está ali se apresentando, ele está se apresentando como voz de Iau. E com Iau não tem conversinha, não se brinca, entendeu? Não tem falta de fé, entendeu? É diferente com Iau. Iau é exigente. Se o sacerdote está ali dentro do templo, queimando incenso, e olha, é intercessor, o intercessor, o mínimo que se pode exigir do intercessor é fé. Porque ele está intercedendo, ele tem que ter fé para que as orações sejam recebidas, ele tem que crer que as orações estão sendo ouvidas. Está entendendo? Então, se ele está intercedendo pelo povo, sendo que o anjo já saudou ele e falou assim, olha, as suas orações foram ouvidas, e ele não creu, se ele não creu, o anjo saudando ele, falando que as orações dele estão sendo foram recebidas, quanto mais do povo. Está entendendo, irmãos? Por isso a punição ali para ele foi uma punição certinha. Certinha, ele precisava. Está entendendo? Ele precisava. E muitos crentes, hoje,
quando chegar a hora da ascensão, eles vão precisar ficar. Por quê? Porque falharam. Não foram bom exemplo para os de dentro e para os de fora. E assim, a palavra fala assim, e Alcha crescia em conhecimento diante de Iau e dos homens. Os homens reconheciam que ele era diferente. Os homens reconheciam que ele era cheio de graça. Os homens reconheciam que ele tinha o quê? O Espírito. Como reconheceu o faraó que José tinha o Espírito. A atitude dele era diferenciada. Por isso que tem que dar o bom testemunho. Tem que dar um bom testemunho. O bom testemunho para os de dentro e para os de fora, irmãos. Bom testemunho. Amável, entendeu? Ser amável. Então vamos lá. Apocalipse, aí ele fala assim. Vamos continuar aqui esse pedacinho, só para vocês verem. Aqui ó, versículo 6. Apocalipse 8, versículo 6. Os 7 anjos munidos com as 7 trombetas se prepararam então para tocar, né? E o primeiro tocou, caiu então sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. E uma terça parte da terra se queimou, e uma terça parte das aves se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. Aqui já está dando uma dica quem que é o primeiro anjo. O primeiro anjo tocou a trombeta e caiu o quê? Fogo e granizo do céu. Lembra disso? Aí a gente fica assim, peraí, pode ser dois personagens. Quais dois? Elial ou Macha. Por quê? Porque das pragas também caiu fogo com granizo de Macha. Lembra disso? Aí eu vou ter que ir para a exclusão. Vamos ler o segundo anjo e a gente exclui o primeiro. Segundo anjo, versículo 8. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Aqui eu já vi que é Macha, viu, André? Aqui se transformou a água em sangue, é Macha. Então o primeiro ali é Alial. Viu que você não pode chegar de cara assim, e você tem duas opções. Eu tenho que excluir com a segunda. Lembra disso? Olha aqui. Quando ele tocou a segunda, presta atenção. Quando ele tocou a segunda, versículo 8. O segundo anjo tocou algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, pereceu um terço das criaturas que viviam no mar e um terço dos navios foi destruído. E o terceiro anjo, versículo 10, tocou, caiu do céu uma grande estrela, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e as fontes de água. Aqui, essa grande estrela, a gente não sabe quem é, mas a palavra vai revelar quem que é. O terceiro anjo tocou, caiu do céu uma grande estrela. Sobre o quê? Sobre as fontes de água. As fontes de água. O que é fonte de água, irmã Maria? O que é fonte de água na terra? Porque a gente não está falando a fonte... é aquilo que a gente vai lá beber assim. Não, isso está falando linguagem de sábios. O que é? Pregação da palavra. Pregação da palavra. Isso são as fontes de água. Pregação, pregadores, viu? Essa estrela caiu ardendo como tocha sobre a terça parte dos rios e fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto. E muitos homens morreram por causa da água, que se tornou amarga. Viu? Aqui, o que ele está falando? Aqui, quando está falando de terça parte, está falando de Zacarias 13. Aqui não está falando de água, não vai cair do céu
nada disso sobre as águas, não vai cair isso. Isso aqui está falando linguagem figurada, figurativa, entendeu? Está falando que essa estrela caiu e ela condenou toda a pregação do evangelho nesta terra, porque falou todas essas fontes, todos esses ministros que estão ministrando na terra, estão entregando para o povo uma água contaminada, e por causa dessa fonte contaminada, eles vão morrer. E quando fala um terço, está falando um terço daqueles que morrem em Babilônia. Estão entendendo? Então, olha só, aí ele continua. Agora ele vai dar a dica quem que é essa estrela que caiu condenando a administração na terra. Irmão, Oi. esse anjo aqui, nós tentou. Já? É o Daniel. Hã? É Qual? o Daniel, né? O 10. Esse aqui que tocou e caiu do céu a grande estrela. Nós contamos aqui. É. Ué. Nós contamos aqui, cada um, não foi? Foi. Lembra disso? Terceira do Mas eu não estou falando de quem tocou, eu estou falando da estrela que caiu. Porque quem tocou a gente já desvendou. Eu estou falando quem que é a estrela. Exatamente. Quem é a estrela incandescente. Ok? Porque ele dá uma dica, ele fala assim, grande estrela. Grifa aí, grande. Grifa aí, grande estrela, ok? Agora, olha só, a grande estrela. Agora, quando a gente pega no capítulo 9, olha só, eu estou pulando aqui, tá, irmãos? Quando a gente chegou agora no capítulo 9, ele dá a dica, olha só. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Olha aqui. Então ele está dando a dica. Viu aqui? Eu vi a estrela que caiu. E essa estrela que caiu foi dado para ela a chave do poço do abismo. Aí, para você saber quem que é, vamos lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Lembra disso? Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Apocalipse 1, 17. Olha aqui. E Alhana, ao ver o anjo que foi enviado por Yalcha, ele ficou muito amedrontado. E ele fala assim no versículo 17. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas. Viu que ele é consolador? Não temas. Ele está consolando Yalhana. Yalhana se prostrou lá pensando que ia morrer. E ele fala, não temas. Consolou ele, não temas. Está entendendo? Aí ele continua dizendo, olha, eu sou o primeiro e o último. O vivente, estive morto. Por que ele esteve morto? E cadê a irmão Shaul? Por que esse anjo esteve morto? Ele estava em Sardes. E lembra que em Sardes o anjo fala assim, tem famas que está vivo, mas estás morto. E aí faz o link com Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim, levanta-te, você que está dentre os mortos, levante dentre os mortos, que o Machia te iluminará. A lua. Lembra disso? Então ele está falando, eu já trouxe esse ensino. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. O segredo está aqui, eu tenho a chave da morte e do Hades. O Hades é o abismo, tá, irmãos? O Hades é o abismo. Agora você volta lá para Apocalipse 9. Apocalipse 9. Agora você volta para o Apocalipse 9. É assim que você desvenda a palavra. Apocalipse 9, 1. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela, que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Aqui está falando a chave do poço do abismo. Lá fala a chave do Hades, que é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Então aqui ele está mostrando, olha só, que essa estrela que caiu aqui, ó, a estrela, olha só, a estrela caiu no Apocalipse 8, versículo 10. Olha aqui, Apocalipse 8, 10. O terceiro anjo tocou, caiu do céu uma grande estrela. Caiu do céu uma grande estrela. Isso faz um link com o quê? Apocalipse 12, Apocalipse não, Daniel 12, 1. Vamos lá, Apocalipse 12, 1. Ah, isso aí. Eu gosto de Apocalipse. Vamos lá, Daniel 12, 1. Vamos ver se vocês são rápidos também para abrir. Ah, já abri primeiro, hein? Vamos lá, ó. 12, 1. Nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe. Tá vendo que ele tá usando o link das palavras? Lá tá falando que é uma estrela que havia caído. E aqui tá falando se levanta, Mical. Se levanta. Ou seja, a estrela caiu, agora é a hora dela se levantar. Tá vendo? Voltar para o céu. Voltar para o céu. A estrela caiu do céu sobre a terra. E agora é a hora da estrela voltar para o céu. Por isso que usa o termo o grande príncipe. Faz o link lá com a grande estrela. A grande estrela, o grande príncipe. Tá vendo como é que conversa? E aqui, irmãos, quando ele está falando no capítulo 9, Apocalipse 9, o quinto anjo, que é Shaul Paulo, ele fala: vi então uma estrela que havia caído do céu. Olha aqui, ele já está usando o que? Havia no passado. Por quê? Porque agora essa estrela está no céu. Ela já se levantou, viu? Por isso que está falando assim: vi uma estrela que havia no passado, havia caído, mas depois ela se levantou de volta. Agora ele está vendo, eu vi a estrela que havia caído. Está dando a dica daquela estrela que quando o terceiro anjo tocou, ela caiu. Lembra disso? Que faz um link com Isaías 22, no final do capítulo. Vamos lá. Isaías 22. Isaías 22, no finalzinho do capítulo. Isaías 22. Ó, Isaías 22, versículo 24. Eu gosto muito da Bíblia King James nessa hora. Quem puder abrir a King James, nós vamos ler na Yal Shalom, depois na King James, ok? Olha só, versículo 24. Isaías 22, versículo 24. Nele, naquele que vai ser exaltado. Por quê? Porque é o administrador fiel. Nós já vimos que tem um administrador infiel, que é referido como Sóbina, que a gente fala que é a representação de Satanás, e o administrador fiel. O administrador fiel, ele chama como, irmã Regiane? O administrador fiel? É Eliakim. Que significa o quê? A representação dele? Não, o nome. Você trouxe isso lá no vídeo. Lá no vídeo. No primeiro vídeo lá do irmão Vitor. Eliakim, você falou lá. Ial levanta. Ial se levanta. Exatamente. Arthurzinho que falou? Não, foi o André. Ial se levanta. Olha aqui. Que Ial levanta, né? É? Não. Aquele que Ial levanta. Não, é Ial se levanta. Ial mesmo. Ial se levanta. Entendeu? Ial se levanta. Então, quando o nome Eliakim está ali, não é à toa. Você vê que o nome, você pode pegar aí no dicionário Strong e você pode pegar até no Google aí, jogar depois Eliakim, só que você tem que mudar, né? De Zeus para Ial, tá? Ial se levanta. Fazendo um link com aquela estrela que caiu sobre a terra e no final dos tempos ela se levanta, lembra?
Ela caiu e quando ela cai, ela faz uma acusação a todos aqueles que estão ministrando nesta terra, ministrando o evangelho falso. E é por isso que nós entramos com o quê? O canal que, irmã Mônica? Qual o canal novo nosso? Não gravei. Hã? Não gravei o nome. Você não gravou? Ô, minha irmã, você não gravou no canal novo? É, entendi. Então, ó, para quem não sabe, o nome do canal novo chama Evangelho Eterno Sem Fermento. De novo, Evangelho Eterno Sem Fermento. Esse aí que é o quê? Mostrar que as fontes de água nesta terra estão todas contaminadas e vão ser para a morte. Vocês estão entendendo? Tremendo. Então, irmãos, quando nós estamos vendo isso aqui, é só para você sintonizar. Você está entendendo que nada está sendo por acaso. O Pai está conduzindo todas as coisas. Ok? Irmão, eu em Apocalipse, quando ele fala não temais, lembrei quando o papai Alcha fala, não tema quem mata o corpo, mas sim aquele que tem o poder de matar a alma. Isso. E fala ainda que ele irá mostrar quem é esse, mostrando que não era o papai Alcha. O que, irmão? Aqui, ó, no 12:4 fala assim, Lucas 12:4 fala assim, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar, aqui está no Geena, lançar no abismo. Aí faz um link lá com aquele que tem a chave do Hades e do inferno, viu ali? Esse que tema esse que pode lançar aquele lá. Entendeu? Muito bem colocado. Muito bem mesmo. Viu? Não tema aquele que mata o corpo. Quem que mata o corpo? Irmã Julie, quem que é que mata o corpo aqui fazendo esse link? O anti-machia, que vai matar só o corpo. Mas Yalcha está falando, não tema esse que mata só o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo e também lançar onde? A alma no abismo. Viu? Vocês estão entendendo, irmão? Maravilhoso. Muito bem colocado, irmão. Maravilhoso. Nossa, tremendo. Entenderam? Porque faz o link aqui daquela estrela que caiu na terra e foi dado para ela a chave do abismo, viu? Nossa, tremendo. E aí faz um link com Apocalipse 3:7, que fala o anjo Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi. Abrindo ninguém fecha, fechando ninguém abre. Lembra? Tudo as escrituras são conexões. São conexões para você entender ela. E para entender você tem que ter a chave, né? Então, irmãos, agora que nós estamos falando de Isaías 22, olha só, vamos voltar. Isaías 22, versículo 24. Isaías 22, versículo 24. Por quê? Porque a gente tem que lembrar daquela pedra que foi lançada na terra. E aí que fala assim, ó. Olha só, vamos começar aqui no versículo 22. Isaías 22, 22. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. E quando fechar, ninguém abrirá. Por que isso aqui, irmãos? Porque isso aqui está fazendo a conexão com Filadélfia. Está fazendo a conexão com Filadélfia. Deixa aqui aberto e vamos lá. Olha aqui, vamos ler de novo essa passagem. Ó, versículo Isaías 22, 22. Por-lhe-ei sobre os ombros as chaves da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Aqui está falando do servo fiel. O pai está colocando o servo fiel nessa condição de um administrador de todas as coisas. Aí ele faz para mostrar quem que é o servo fiel.
ele faz a conexão com Apocalipse 3:7. Olha só, Apocalipse 3:7, ele fala ao anjo, ó, Apocalipse 3:7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém fecha, fechando ninguém abre. O que é? Esse aqui é Mical falando com o anjo Filadélfia. Só que o anjo Filadélfia é Mical. Só que quando ele mandou essa mensagem, Mical estava no corpo glorificado. Ele ainda não era aquela rocha que tinha sido lançado sobre a terra. Entendeu? Então ele deixou as cartas, conforme o irmão Marco Betô trouxe para nós, as cartas de Mical. Está em Isaías, né? Está aqui e está em outras passagens. Então, Mical, ele já escreve até para ele mesmo se lembrar. Entendeu? Então, aqui Mical falando com o anjo Filadélfia. Olha, você não deixa ninguém tomar sua coroa. Entendeu? Ele está deixando as orientações. Por quê? Porque ele sabe que ele mesmo vem sem memória. Exatamente, irmãs. Porque ele vem sem memória. E isso é para ajudar ele a lembrar. Vocês estão entendendo? Então, vamos voltar. Agora, vamos voltar lá para o Isaías 22. Isaías 22, vamos lá. Isaías 22. Vamos voltar. É assim que as escrituras elas foram codificadas. Então, quando ele pega Isaías 22, 22, não é à toa que está esse número para ficar bem claro. Isaías 22, 22. Diz assim: por-lhe-ei aquele servo fiel, por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei. Cravá-lo-ei como cavilha. O que é isso, irmãos? Foi no modo avião. Vamos lá. Vamos. Olha aqui. Versículo 22. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei como cavilha. Vamos traduzir para vocês entenderem como prego. Em lugar firme. Será trono de glória para a casa de seu pai. Olha aqui. Ele será trono de glória para a casa de seu pai. Qual que é o pai dele? Yalcha. Ele vai ser motivo de orgulho para o seu pai, tá vendo? Que faz um link com Sobna, que é motivo de vergonha. Olha só, agora você volta um pouquinho. Isaías 22. Isaías 22, 19. Olha só. Isaías 22, 19. Está falando para Sobna, o administrador infiel. Na realidade, no 19 fala assim, irmão: afastar-te-ei do teu cargo, removerei do teu posto. É no 18? Isso, é isso mesmo. Então é no 18. 22, 18. E te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Isso aqui quando? Isso aqui quando Satanás e seus demônios sendo lançados por terra e na terra, tá? Ali fala: ali perecerás juntamente com seus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do seu mestre. Ó, como uma vergonha na casa do seu mestre, que faz o quê? Um contraponto com Isaías 22, 23, falando de Eliaquim. De Eliaquim fala: cravá-lo-ei como cavilho em lugar firme, será trono de glória para a casa de seu pai. Tá vendo? Agora chegou no 24. Nele suspenderão
toda a glória da casa de seu pai. Olha aqui. Nele suspenderão os seus rebentos e os seus ramos, todos os objetos miúdos, todas as taças, até os jarros. Essa passagem eu gosto porque faz o link com aquela passagem que fala assim, olha, vocês que estão trazendo os utensílios, que fala assim, olha, não toqueis em nada impuro, nada imundo. Vocês que estão trazendo os utensílios da casa de Ial, ok? Porque por isso que está isso aqui, ó. Aqui está falando assim, olha, todos esses utensílios estavam apoiados neste. Aí o que vai acontecer? Ele estava no lugar alto. E no lugar alto, ele já tinha recebido a autoridade. Por isso que ele dá autoridade em Apocalipse 7. Falando assim, olha, falando ali para os principados. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem a vegetação, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso céu. Por quê? Porque ele já tinha recebido essa autoridade. Foi colocado como um prego firme no lugar elevado. E era trono de glória para a casa do seu pai, motivo de alegria para o seu pai. Só que, no devido tempo, ela chega aqui no versículo 25. Ó, versículo 25, Isaías 22, 25. Nesse dia, assim diz Ial dos exércitos, será removida o prego cravado em lugar firme. Ela será cortada e cairá. Viu cair? Viu a pedra que foi lançada sobre a terra? Ela será cortada e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele. Porque cai junto. Caiu o prego e caiu todos que estavam apoiados sobre o prego. Todos que estavam apoiados sobre o prego caem junto com o prego. Cai aonde? Na terra. Por isso que cai. E quando cai aqui, cai espalhado. Você já viu quando quebra alguma coisa? Espalha. Caiu do lugar alto. Quando cai no chão, espalha. Agora nós estamos juntando. Estamos juntando as pedrinhas para juntar, para subir de novo. Entenderam? Caiu, espalhou. Agora nós estamos juntando para voltar. Então, olha só. Aí nós vamos ler essa passagem na King James. O Marco vai ler bem alto. Você quer ler o 24, o versículo 24 ou os mais... Pode ler o 24 em diante. 24 em diante? É. Aqui, ó. Toda a glória de seus parentes, desde os mais famosos e importantes, até os mais anônimos e humildes, dependerá da sua pessoa, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele grande dia, diz Ial, soberano dos exércitos, o prego bem fincado em lugar firme cederá, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, pois o Eterno disse. Isso. Então esse é um momento que tirou ele da condição que ele tinha mais elevada e ele cai por terra, e é por isso que faz um link com tendo pouca força, porque ele tinha grande força no céu e cai com pouca força, e com pouca força num corpo humano de pouca força está fazendo a obra de ajuntando com aqueles que caem com ele, né, as pedrinhas preciosas, né? E que são a representação que viu os utensílios do templo. São os utensílios. Por isso fala jarro, por isso fala os utensílios aí, irmão. Que fala todos os seus utensílios menores, bacias, os jarros. Viu? Todos os utensílios do templo celestial, viu? Que são pessoas. São pessoas com funções no templo. Entendeu? Exatamente. Então, irmãos, veja bem. No versículo 23, aqui na King James, melhor dizendo, pegando 22 aqui, ele fala assim, olha. Presta atenção. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, olha, ninguém terá poder de fechar. E o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir.
Eu mesmo fincarei como uma estaca em terreno firme, ele será para o reino de seu pai um assento de honra. Eu lembrei de Jumentinho. Um assento de honra e um trono de glória. Viu? Tá vendo as duas posições? As duas posições, é verdade. Você Viu? vê que é onde que o um papai assento de honra. sentando sobre Ele ele. será um assento de honra e trono de glória. Olha só, viu o jumentinho? Muito tremendo. Viu que bonitinho? Então, irmãos, é o entendimento aqui, que o irmão trouxe muito bem colocado, muito bonito isso mesmo. E o que acontece, irmãos? A gente lembra do fechar e ninguém abrir. Aí a gente lembra do quê? Quando a gente lê a passagem da luta de Daniel, ele estava intercedendo pelo povo, porque ele já entendia que estava no tempo do povo ser liberto de Babilônia. Do tempo ser o quê? De ser a nação de Israel ser liberto do cativeiro de Babilônia. Isso lá na Antiga Aliança. Aí o que acontece? Gabriel, ele foi enviado no momento que Daniel começou a interceder pelo povo. Gabriel foi enviado, só que ele não conseguiu passar porque os portais celestiais estavam fechados. Ali Satanás e seu exército se colocou em posição de não permitir que ninguém sobe e ninguém sai. Ele prenderam ali o local, os lugares celestiais, para que impedisse Gabriel de passar. E ali o que aconteceu? Nós vemos que Daniel desistiu? Não, ele continuou orando e jejuando, fazendo um jejum, né? Aí o que acontece? Aí, como ele insistiu, e a palavra fala sobre a insistência no que? Em Lucas capítulo 18, fala da parábola da viúva que pedia para o juiz que fizesse justiça. Por quê? Porque Daniel viu que o tempo de exílio, conforme profecia de Zacarias, já estava cumprido. Então ele estava clamando a Ial para que Ial fizesse justiça e libertasse o povo do cativeiro. Só que Satanás não queria libertar o povo do cativeiro de Babilônia. Nós já fizemos tudo, Isaías 14 mostra que Satanás é o rei de Babilônia, lembra? Aí eles foram lá para os portais celestiais e falaram que ninguém passa. E ali reteve Gabriel, e Gabriel, ele é valente, muito valente, só que foi muito além do que ele podia resistir ali. Só que pela insistência de Daniel, conforme Lucas 18, insistindo, não esmorecendo na oração, insistindo em orar, aí Ial envia Mical. Agora Mical vem com seu exército e rompe ali a barreira. E quando ele rompe a barreira, Gabriel passa. Entenderam? E é a mesma coisa quando o papai Alcha, voltando para casa, eles vão e fecham os lugares celestiais. E quando fecha os lugares celestiais, falando assim, nós não queremos que ele reine sobre nós. Fazendo o link com a parábola das 10 minas. Tremendo. Aí Mical com seu exército escoltando papai Alcha, rei. Mical dá a ordem, abrir os portais celestiais, porque está chegando o rei da glória. E quem é esse rei da glória? É Ial, forte e valente. Ou seja, ali teve algum principado para poder ir contra a palavra de Mical? Não, porque nós lemos aqui, foi colocado como uma cavilha em lugar elevado. Ninguém estava superior a ele nas ordens. Vocês estão entendendo? Sim. Até que chegou o tempo dele, com a sua prole descendente e utensílios do templo,
caiu. Foi arrancada a cavilha e caiu por terra, fazendo um link que nós lemos lá em Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Primeiro, foi tocada uma trombeta e aquela pedra caiu sobre as fontes de água, chamada Absinto, condenando essas fontes de água sobre a terra, que é a mensagem falsa do falso evangelho pregado na terra, que é o evangelho babilônico. Depois, quando toca o quinta trombeta, que é Shaul Paulo, ali fala, eu vi uma estrela que havia no passado, porque já não está mais na terra, havia caído com a chave do abismo. E ele vai lá soltar aqueles que vão exercer o quê? O julgamento, que é Judas 1,6. Aqueles que são primogênitos de Auschwitz, eles vão acusar os seus irmãos 1/3. Eles vão atormentar eles. Por quê? Porque eles foram após outro também. Vocês estão entendendo? Sim. Vocês querem ver isso? Vamos lá. Apocalipse. Olha só. Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse 9. Olha só. Apocalipse 9, versículo 1. Eu vou ler, tá, irmãos? Apocalipse 9, 1. E o quinto anjo tocou, viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Essa estrela abriu o poço do abismo, dali saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E a fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante ao de escorpião da terra. Disseram-lhe, porém, que não danificasse, olha o link, não danifiquem a vegetação da terra, nem o que estiver verde as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Al sobre a fronte. Esses que aqui, porque os filhos de Adão era para receber o selo, irmã Ângela, os filhos de Adão era para receber o selo de filhos de Aush? Não. Só os que vieram do céu. Os que vieram em Esmirna, né? É só os que vieram do céu, porque na era de Esmirna já foi selado, mas no final dos tempos que a estrela cai, era para selar os filhos de Aush, lembra? Para voltar para casa. Aí, uma parte deles não quis ser selado. Então, agora que ele sobe, ele sobe e ele volta lá no abismo e abre o abismo quando toca a quinta trombeta de Shaul Paulo. Ele abre o abismo e manda aquelas criaturas que estão lá sair para exercer o julgamento. Para exercer o julgamento. Olha só. Olha só. Diz assim. Disseram, versículo 4. Porém, que não danificasse vegetação da terra, nem o que estivesse verde as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Al sobre a fronte. Foi-lhe dada permissão não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses, com tormento semelhante ao de escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos, aqui que está o link, ó. Aqui que está o link. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes ao de cavalos preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia, ó, ao segredo. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro. Olha aqui. Coroas de ouro, que faz o link com o quê? Faz um link com Apocalipse 3,7. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, ó, eles perderam a coroa e por isso que fala, na cabeça deles parecia que tinha, mas já tinha perdido. Parecia que tinha. Só tinha sombra. Olha só, isso aqui está fazendo um link com Judas 1,6. Vamos lá. Judas 1,6.
Judas é o último livro antes de Apocalipse. Olha aqui, Judas 1,6. Judas 1,6. Judas 1,6. Todos acharam? Diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram sua primazia. Primazia, você sabe que é primogenitura. Viu aqui? Quanto aos anjos que não conservaram sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sobre as trevas para o julgamento do grande dia. Chegou o julgamento. Agora eles são soltos para atormentar os irmãos dele que também perderam a coroa. Viu? Viu aqui? Viram seres terríveis. Viu aqui? Viram seres terríveis. A conexão, olha só, a conexão ali, eles não têm nada para eles mais. Não. Por isso aqui, quando você pega Apocalipse capítulo 9, quando está falando Apocalipse 9 aqui, ele está falando assim, olha, o link é, olha só, ele fala, versículo 4, 9:4, disseram, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as aves. Por quê? Porque está fazendo uma conexão como gafanhoto. Você já viu o gafanhoto pegando as coisas verdes? Eles detonam tudo e come tudo. Ele arrasa. Lembra disso? Então, ali é uma representação de quê? De destruidores. Tá entendendo? Destruidores. Só que eles têm o aspecto da cabeça deles, olha só, eles têm, parecia que tinha coroa. Parecia. Por que não tem? Parecia, porque esse aqui é um link para falar, eles perderam essa coroa, que era a condição de filhos de Alcha, que eram as romãs com coroa na cabeça, de Jeremias, quanto? 52. Tá entendendo, irmãos? Por isso que eu falo, a contagem de Jeremias 52 são 100 romãs. Só que 4 separados das 96. Lembra disso? Uhum. Mas não era para ser 144 mil? Sim, era a outra coluna. Porque essa é a contagem da segunda. E a primeira se perdeu todos. A primeira se perdeu todos. A segunda se salvou pelo menos a metade. Fala, inclusive, que é pra outra, né? Hã? Primeiro pra outra, né? No caso, lembrando que não é a coluna, eles estão sobre a coluna. Eles estão sobre a coluna. Sobre a coluna, lembra? Sobre a coluna tem ali uma como se fosse uma grade, assim, como se fosse uma rede, e ali tá as romãs estão ali. Porque você tem que entender que elas estão superior. Elas estão superior à coluna. A coluna ali é representação do quê? De Lúcifer e de quem? De Emanuel. De Emanuel, o outro querubim. Esses estão superiores às colunas. Por isso que Satanás, ele adornava com as pedras preciosas, porque as pedras preciosas, que é a representação dos romanzinhos, estava superior a eles. Se Satanás e o Emanuel, o antimachia, fosse superior às romãs, ele não precisava adornar com as pedras preciosas, porque ele por si só já era a pedra preciosa. Isso está em Ezequiel 28. Está entendendo? Então ele precisava se embelezar, mostrando claramente que aquelas romãzinhas da primeira coluna foram após outro e perderam a primogenitura. E quando fala a primeira coluna, mostra a condição anterior da segunda. A segunda vem depois, lembra? Por isso que eu falo, Mical, ele é primogênito na condição de José do Egito, porque os primeiros irmãos que vieram antes dele foram indignos, até chegar nele digno, e ele digno, ele se torna primogênito no lugar dos primeiros que foram indignos. É a representação que da primeira coluna todos se perderam.
e foram lançados no abismo, guardados para o julgamento. O julgamento não é deles serem julgados, é eles executarem juízo. Viu? Porque eles já estão condenados. É esse entendimento que estava faltando. Entendeu? Eles já estão condenados, eles não são julgados, mas ele exerce o juízo de algo contra os irmãos. Contra os irmãos. Figos ruins. Eles exercem Sobre o os quê? figos ruins. O julgamento sobre os figos ruins, Figos ruins. que são rejeitados. Vocês entenderam? Não, tremendo. Então, irmãos, quando o irmão Nossa, Beethoven tremendo. coloca lá figos bons, muito bons mesmo, né? Então, é para você entender isso. Então, quando você está falando aqui, irmãos, agora eu falo assim com você, como é que você é identificado com trigo ruim ou figo ruim ou figo bom? É pelas suas obras, irmãos, pelas suas atitudes. E ela está olhando para você e está te classificando. Não pensa que você vai ser uma pessoa falsa, que na frente é de um jeito e nas costas é outro, e Al não está vendo. E Al te classifica como figo ruim ou figo bom. Tá entendendo? Então, muito cuidado com as suas atitudes. Aí, isso aqui, eu queria tanto trazer tanta mensagem hoje, só que eu tive que voltar um pouco. Por quê? Porque a mensagem de domingo, a gente falou um pouco sobre o administrador infiel, que é o próprio Papai Alcha, trazendo uma parábola para o final dos tempos. Né? Vamos voltar lá em Lucas 16. Lucas 16, que essa palavra, ela é uma palavra tão, assim, forte, e eu entendo que nem poucos aqui entenderam. Por quê? Porque eu fiquei completamente pensativo nessa palavra todos os dias, desde domingo. Eu não paro de pensar. Então, quando fala o administrador infiel, Lucas 16, 1, está falando daquele personagem lá que nós vimos em Isaías 22, Sóbina. Veja bem, olha aqui. O prego que foi fixado com sua prole e sua descendente no lugar elevado, foi arrancado e ele caiu por terra. Quando ele caiu por terra, quem ficou lá? Sóbina. Olha só, Sóbina, ele tinha maior parte da administração. E a partir do momento que tirou o rival dele de lá, ele ficou sozinho. Aí está administrando tudo nos lugares celestiais. Por isso Paulo, entendendo isso, ele fala Efésios 6, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os principados, potestades, dominadores da maldade nos lugares celestiais, porque estão dominando sozinho lá. Só que isso na denominação nunca se entendeu. Achava que lá em cima estava lutando Mical com os demônios, não entendendo que esses demônios estão solitariamente dominadores lá sozinhos. Por quê? Porque os anjos fiéis foram lançados por terra, conforme Isaías 22 no final. Aí que entra Papai Alcha trazendo essa mensagem de Lucas 16. Diz assim, 16:1, dizia ainda a seus discípulos, um homem rico, quem que é? Tudo foi feito por ele e para ele. Quem? Yaush. Tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse, que é isso que eu ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu, que farei, uma vez que meu mestre me retira a administração? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Já sei que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba em sua própria casa. Isso aqui faz um link com o quê? A tentação de Yaucha. A tentação de Yaucha em Lucas. Yaucha, ele é levado pelo espírito de Al para ser tentado por Satanás. E Satanás, na última tentação, é na última?
É na penúltima? Vamos lembrar. A primeira é do pão. O segundo, atira-te daqui. E o terceiro é o te dou os reinos da terra. É isso? Então, são as três. Então, a última é do pináculo, né? Então, atira-te lá embaixo, né? Essa é a última. Essa é a última? Essa é a última. Então tá, então é a segunda. Te darei os reinos desse mundo. Pera aí, ó. Olha só. Que criatura mais ousada. Sabendo que Yahshua é o Criador. Só que veio sem memória. E ele faz uma proposta de dar os reinos da terra, porque ele é o administrador infiel e ele dá para quem ele quiser. Lembra disso? Ele faz essa proposta para Papai Yahshua. E aqui mostra claramente o que? Eu te darei os reinos desse mundo e as riquezas desse mundo. Riquezas desse mundo. Riquezas desse mundo. Se prostrar e me adorar. Lembra disso? Se prostrar e me adorar. Aí nós fazemos a lembrança agora dessa passagem de Lucas 16. Diz assim, ó. Versículo 3. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu mestre me retira a administração? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu mestre um a um e disse-lhe ao primeiro: quanto deves ao meu mestre? Quanto deves ao meu mestre? Olha aqui, 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Olha aqui, você percebe que todos aqueles ali são devedores do mestre. Todos eles estão em débito. Eles estão em débito. Eles não estão com sobra, não, eles estão devendo. E tudo que eles têm bem dele. Tudo, ó, veja bem, é de Ial, mas está na mão do administrador infiel. Viu? Tudo é de Ial, filho, mas está na mão do administrador infiel. E aí ele pega, na condição que ele sabe que está próximo de perder a sua administração, ele começa a liberar bênçãos. Ele começa a liberar bênçãos. Tá entendendo? Por quê? Porque ele fala para que eles me recebam na casa deles quando eu for arremessado nesta terra. Tá entendendo? Quando eu for arremessado nessa terra. Então, isso aqui, irmãos, olha só, é sóbina de Isaías 22. Olha só, é sóbina. Satanás, ele sabe que ele não tem força o suficiente para resistir Mical com o seu exército. Isso faz um link com a batalha de Davi contra Golias. Essa é a conexão. Olha só. Por quê? Porque Davi, ele não está indo na força dele. Ele está indo na força de Ial. Por isso que é o Efésios 6, que fala assim: revestir de toda a armadura de Ial. Por quê? Porque o rei Saul queria colocar em Davi a armadura dele. Mas ele ficou desengonçado. Ele falou assim: eu não consigo movimentar com essa armadura, porque era a armadura humana. E ele tirou tudo. E é por isso que Paulo fala assim: lançando fora tudo aquilo que te atrapalha, que te prende. Todo embaraço, lançando fora tudo que te embaraça. É a representação de Davi tirando a armadura ali de Golias, de Saul, para enfrentar Golias. Porque ali ele foi em Ial, na armadura de Ial, que é invisível e celestial espiritual. Ok?
Ô, irmão, Ah. eu tô lembrando aqui de o fato dele querer ser recebido, é quando você lembra dos sinais que é feito, que a besta faz diante do povo. Isso. A primeira coisa que ele mata as testemunhas. Aí toda a terra entra em festa, aqueles que são dele, né? E louvam, eles passam a adorar a besta por causa daquilo, por ter matado as testemunhas. E eles mandam presentes uns para os outros, ou seja, ele foi recebido entre os seus, né? Não é? É. Se a gente for, Fez um feito, né? É. Então ele nesse aspecto ele é recebido, só que depois a cara dele cai no chão, né? Porque as testemunhas elas vão acender aos céus. Exatamente, à vista de todo Toda mundo. a terra vai ficar pasmo. Exatamente. Exatamente. Aquilo ali era uma mentira, né? É. Era uma mentira. A vitória dele era uma vitória parcial, mas para quê? Para que as duas testemunhas pudessem receber o quê? O corpo de glória, entendeu? Eles tinham um corpo de carne e eles precisavam receber um corpo superior, né? E você vê que diante de todo mundo, vê que agora eles estão imortais. Imortais. Então, irmãos, quando a gente está vendo isso aqui, a gente lembra do quê? A gente vai lembrar também, voltando essa parábola, ele fala sobre o crente. Eles são filhos da luz e eles são menos prudentes que os filhos desta geração, filhos ali da serpente, filhos de Satanás. Por quê? Porque eles não estão muito preocupados com o futuro deles. Eles estão mais preocupados com curtir o presente. Tá? Curtindo o presente. Porque se eles estivessem pensando e tivessem a fé, né? Por quê? Porque você vê ali Zacarias, faltou nele fé. Porque foi feita uma promessa para Zacarias que ele ia ter um filho na velhice. A esposa dele, Isabel, ia dar um filho na velhice. Mas por falta de fé, ele não estava crendo. Então, quando nós estamos falando aqui que vai ter a ascensão de Filadélfia, muitos do nosso meio também não estão crendo. Entendeu? Não estão crendo que vai acontecer de verdade. Tá entendendo? Então, quando é chamado a atenção ali de Zacarial por causa da falta de fé, também se chamará a atenção daqueles que não estão crendo. Entendeu? Vão ser chamados a atenção. Por quê? Porque Ial está vendo as atitudes de cada um. E se está faltando fé, pede fé. Mas não fica indiferente. Não fica indiferente com toda essa verdade que está sendo anunciada. Entendeu? Essa verdade está sendo anunciada agora para se cumprir a palavra. E nós estamos colocando tudo isso no celeiro para que os nossos irmãos possam ver. Ok? Então, nós vimos aqui Lucas 17, ele fala desse administrador e ele sabe que ele vai ser lançado para a terra e ele não tem força. O que a gente pode fazer um link aqui, irmãos? A gente pode fazer um link, pode acontecer lá no céu um desafio. Os dois exércitos se posicionam e vai o capitão, o general de cada um deles se enfrentar um com o outro, como aconteceu com Davi e Golias. Tá entendendo? E o que acontece? Quando Golias cai, o exército inimigo foge e os israelitas vão atrás até expulsar dos portais para fora. Vocês estão entendendo? Muito forte. Então, eu estava pensando nisso. Eu estava pensando sobre esse momento que se confrontam os dois generais em momento que todos estão vendo. Tá entendendo? E
para a gente lembrar do confronto de Davi com Golias, porque não é a vitória de Davi, mas é a vitória de Iau. É a vitória de Iau. Então, a gente não sabe exatamente os detalhes como vai ser, mas pode ser dessa forma, ok? Então, saiba que está se aproximando esse dia. Então, mostra o seu valor, mostra o seu fruto ruim ou fruto bom, muito, muito bom, que todo mundo que possa ver de perto esse fruto, vê que é realmente bom para o consumo, bom para ficar perto, bom para ficar perto. Nossa, que fruto bonito, que atitude bonita, que filho de Alcha bonito. Diferentemente do figo ruim, muito, muito, muito ruim. Quanto mais se aproxima desse fruto, mais vê que é fruto ruim. Não se dá proveito, entendeu? Não é só porque diz que é figo que é bom. Você vai ser avaliado se é figo, mas se é figo bom, de primeira safra. O que é o figo de primeira safra? É aquele figo que é o figo primícia, né? Que é aquele figo que deu primeiro ali, é aquele figo que sugou da terra todos os nutrientes, ficou bonito, sugou ali da chuva, ficou bonitão, né? Bonitão, quando você colhe, você fala assim, nossa, que fruto bonito, né? Muito, muito bonito. Então, amados irmãos, nós já temos 1h46. Eu queria estender mais, porque eu queria entrar também em outras partes a respeito disso, mas não poderia deixar de colocar a respeito do administrador infiel. Hoje o administrador infiel, ele está administrando ali o quê? As coisas de Iau, né? As coisas de Iau, porque papai Iau filho está com o papai Iau lá em cima e está o quê? Aguardando os 144 mil subir e detonar, lançando por terra Satanás e os seus demônios. E o próprio Satanás já é um derrotado. Por quê? Essa parábola deixa claro que ele já sabe que ele é perdedor. Ele já sabe. Mas aí ele tenta esconder as escrituras. Não, a escritura toda está corrompida. Vamos lançar a escritura aqui no fogo. Vamos queimar as escrituras. Porque a Igreja Católica estragou as escrituras inteiras. Por quê? Quando a pessoa, como você vê hoje nas igrejas babilônicas, as igrejas babilônicas, elas tentam tirar fora a Bíblia. Elas não querem mais colocar a Bíblia, a leitura da Bíblia. E quando eles leem a leitura da Bíblia, é aqueles versículos muito bem escolhidos. Muito bem escolhidos, né? Por quê? Porque o que a igreja babilônica católica quis fazer? Não fazer leitura das escrituras. Por quê? Quando começa a fazer leitura das escrituras, confronta eles, velho. Confronta totalmente eles. Quando você pega uma igreja aí católica Babilônia Universal, aí você confronta com eles. Por quê? Porque eles estão desprezando o ensino do mestre. Eles estão ensinando por cima, né? E Auschwitz fala, não, eu juntei tesouro na terra. Eles falam, não, quanto mais que você juntar, mais que o Zeus está contigo, entendeu? De fato, o Zeus está com eles. Por quê? Porque o Zeus, que é o Deus desse século, que cegou o entendimento daqueles que perecem, para que eles não venham ser iluminados, para que eles comam e se prostrem a esse Deus desse século, e o Deus desse século temporariamente está administrando ainda lá em cima e entrega para eles o quê? As coisas desse mundo. As coisas desse mundo. Mas isso já está com o tempo contado. Verdade. E é por isso... pode falar, irmão. Nos templos maçônicos,
O slogan deles lá é Zeus, amor e luz. É. Você já viu? Nem. É o que eu faço no meu dia a dia, quando eu vou lá no Bonfim, no bairro Bonfim, tem um próximo ao cemitério Bonfim, Zeus, amor e luz. Entendi. É o tema. É as slogan do coisa tema. desse tipo mesmo, né? Coisa daí pra lá. Agora você vê, irmãos, olha só. Você vê um detalhe importante. Olha só, você vê um detalhe importante que o irmão falou. Essa estrela que caiu do céu sobre a terra, sobre as fontes de água, ela traz o quê? Ela prega contra o que está sendo ensinado. Mas ela prega contra, mostrando nas escrituras que aquela mensagem está errada. Então, quando hoje nós estamos vendo isso, irmãos, nós temos que ver o seguinte. Hoje, que eu estava falando com os irmãos a respeito do canal Evangelho Eterno, nós vamos começar agora, que a gente faz uma gravação a cada 2 semanas. Nós vamos agora inverter. Nós vamos estar colocando duas mensagens do Evangelho Eterno e uma de ensino de Yalcha. Por quê? Porque o Evangelho Eterno precisa avançar. Nós temos muita coisa para poder refutar nessas fontes de água terrenas aí. E os ensinos de Yalcha, agora nós estamos tendo também o resumo no canal Ensinos de Yalcha. Então, os irmãos vão estar relembrando e vão estar comendo, alimentando, e nós vamos estar dando um enfoque. Eu queria só mostrar para os irmãos, um irmão que comentou lá, o irmão, você vê que é de denominação, né? Ele comentou lá nos criticando. Eu quero mostrar esse comentário aqui para os irmãos. E também a resposta que nós demos. Espera aí que está abrindo. Então, nós estamos com que essas propagandas irritam a gente. Parece que a gente está ganhando aí alguma coisa com ela. Olha só. Não, entendeu? Tem que esperar. E tinha que ver, tentar, irmão Alan, tentar ver como é que faz aqui para. Não tem jeito não, isso é coisa do YouTube. Não tem jeito, né? Então, olha só. Você está sentindo que algo está errado com a missa, o culto, mas não sabe o que é, né? Aí tem 3 dislikes. 3 dislikes. Aí, quando a gente chega aqui nos comentários, irmãos, olha só. Esse comentário aqui, esse senhor aqui, ele coloca o quê? Ele fala assim, ó. Evangelho, Lucas 10, 25 a 37. Esta passagem do Evangelho do nosso tal, né? O nome blasfemo, nos ensina que o que verdadeiramente agrada a Zeus. Muitas vezes vivemos errado e não nos damos conta disso. E aí começamos a culpar a igreja, nos esquecendo que também nós somos igrejas. É preciso nos dedicarmos mais a ler, ouvir e praticar a palavra de Zeus em nossas vidas, sempre pedindo a orientação do Espírito do Pai. Irmãos, sejam humildes e obedientes, sabendo que somos fracos e totalmente dependentes de Zeus. Praticamos mais a solidariedade e menos o julgamento e condenação. Aí nós respondemos aqui, irmãos. Devemos endireitar as veredas enquanto temos tempo. Tapar os olhos e dizer que tudo é certo e normal é o mesmo que concordar com o erro. Pense nisso. Precisamos retornar às veredas antigas. Assim diz o Mestre. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Jeremias 6,16. Então, irmãos, é o tipo de coisa que é o seguinte: a pedra foi lançada para condenar as fontes de água, que são fontes de água contaminadas. E doa quem doer, né? Doa quem doer. Nós vamos trazer toda a verdade no canal Evangelho Eterno, entendeu? Doa quem doer. Se nós conseguirmos resgatar alguém ali
Babilônia? Ótimo. Se não, nós fizemos a nossa parte. Então eu peço que os irmãos estejam entrando, acompanhando e também participando nas respostas, tá? Por quê? Porque ficar falando assim, você olha para você mesmo, para não condenar a igreja. Irmãos, nós olhamos para a palavra que diz isso. Se a igreja está seguindo por um caminho torpe, ela tem que voltar para o caminho. Por isso que está falando Jeremias ali, voltar para o caminho reto, o caminho antigo. Agora, ficar tampando o sol com a peneira, me poupe, né, irmãos? Isso é o quê? Que o fariseu fazia. O fariseu fazia isso, entendeu? E eles, como diz a palavra, punham um peso nas costas, mas não tentava carregar nem com o dedo mindinho, tá? Então, nós vamos encerrar aqui o áudio. O áudio está quase na hora aqui dele fechar, né? Então vamos, gratidão, papai. E eu peço aos irmãos, lembrar que vocês, irmãos, são exército, tá? Exército, ok? Ok. Vamos juntos. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.